que são os escrúpulos de consciência? Será que eu tenho esse problema? Esse problema é grave? Sim, esse problema é grave. E eu queria hoje explicar para você o que são os escrúpulos, para você saber identificar se você tem ou não tem esse problema. Então me segue até o fim, que é muito importante. Olha, a nossa consciência é aquela voz de Deus que tem na nossa alma que nos diz o bem que devemos fazer e o mal que nós devemos evitar. E isso ocorre naturalmente no nosso dia a dia. Quando você está para praticar uma ação, você sabe se aquela ação é boa ou se aquela ação é má. E uma luzinha amarela acende no seu coração, na sua alma. E quando você pratica, quando você ultrapassa o sinal vermelho, aquela luzinha fica piscando dentro de você. Fiz bobagem, não deveria ter feito, não deveria ter pensado, não deveria ter agido daquela forma. Essa é a voz da nossa consciência. Todas as pessoas do mundo têm consciência. Não é uma característica dos cristãos, porque nós somos regidos pela lei natural. Então todos nós seres humanos, racionalmente, nós temos a tendência para fazer o bem. Nós queremos fazer o bem. O problema é que, quando nós não conhecemos a Deus, não conhecemos a verdade, não conhecemos a palavra de Deus, nós não sabemos qual é o bem e escolhemos coisas erradas, chamando de bem o que na verdade é o mal. A pessoa que tem uma boa consciência, ela sabe de modo muito tranquilo, de modo praticamente natural, o bem que ela deve fazer. E se ela é cristã, conhece os 10 mandamentos, conhece os preceitos, os ensinamentos da Santa Igreja, ela rege a sua vida de acordo com os mandamentos da lei de Deus e com os ensinamentos da Igreja. E isso de forma muito tranquila, no sentido que, se ela comete um pecado, ela realmente se arrepende, ela realmente procura confessar, procura pedir perdão a Deus. Mas ela não está constantemente com a preocupação se tal e tal coisa do dia a dia é pecado ou não, porque é muito simples para ela discernir isso. Porém, a pessoa escrupulosa é a pessoa que tem na sua consciência uma extrema sensibilidade, que não é boa de forma alguma. É como se houvesse uma inflamação. Sabe quando o nosso braço, alguma parte do nosso corpo leva uma pancada, sei lá o que, uma picada de inseto e fica inflamado. Então, quando está inflamado, um mínimo toque causa uma grande dor. Então a consciência escrupulosa, eu diria que é uma consciência inflamada, ultra mega sensível, em que ela constantemente fica acusando de pecado as situações corriqueiras do dia a dia. Então existem vários tipos de problema com relação aos escrúpulos. Primeiro, acusar de pecados, ou seja, a luzinha que eu falei amarela, vermelha, está quebrada, ela fica sempre ligada, está sempre no vermelho. Então, acusar de pecado coisas que são corriqueiras do dia a dia, que seriam, por exemplo, imperfeições da nossa vida. Todos nós somos imperfeitos, nós não somos cheios de caridade, não somos cheios de amor a Deus, cheios de amor ao próximo. Quereríamos ser, quem dera, é nossa tendência, nosso desejo, amarmos a Deus de forma tão grande assim, mas infelizmente somos muito imperfeitos. Então fazemos muitas coisas imperfeitas na nossa vida. O nosso dia a dia é cheio de imperfeições. E aí a pessoa escrupulosa, ela se sente sobrecarregada porque ela vê nessas imperfeições pecados. Ela vê que ela está constantemente ofendendo a Deus porque ela não é perfeita. Um outro problema é que, sim, nós não só somos imperfeitos, mas somos pecadores. Nós cometemos pecados, desobediências a Deus, a sua palavra, a sua igreja, constantemente. E esses pecados do dia a dia, nós chamamos de pecados veniais. Eles não nos tornam inimigos de Deus, não nos fazem perder o céu, mas sim ofendem a Deus. Nós devemos, sim, evitá-los. O que é que a consciência escrupulosa acha? Acha que estes pecados lhes merece o inferno. Então eu cometi uma pequena falta, um pequeno pecado, um pecado corriqueiro, e não estou aqui minimizando o pecado, estou só dizendo que existem pecados pequenos ou que não são tão graves assim a ponto de me fazer ir para o inferno, mas a pessoa acha que por causa desses pecados ela perdeu a graça de Deus. Então ela não tem o senso de proporção das coisas. Um terceiro problema do escrúpulo de consciência é a pessoa não se sentir nunca em paz. Então ela não está em paz para comungar, ela vai confessar e não tem paz no coração porque ao sair da confissão ela acha que não disse tudo, que não disse de modo profundo, que não disse todos os agravantes, que não explicou direito, que o padre não entendeu. Existem tantas maneiras
da pessoa não se sentir em paz que a confissão se torna até um tormento. Eu já encontrei pessoas que até desistiram de confessar porque simplesmente não conseguiam se sentir em paz porque achavam sempre que a sua confissão ou era inválida ou era imperfeita. Existem várias consequências dos escrúpulos, mas o vídeo de hoje, curto, eu queria apenas lhe explicar o que é, na verdade, o conceito da pessoa escrupulosa. Para que você se questione, será que eu sou assim? Será que eu estou sempre atormentado pela ideia de pecado? Será que ao chegar no final do dia eu peço perdão a Deus ou eu simplesmente acho que não mereço o céu? Acho que eu cometi graves pecados, acho que Deus não vai me perdoar? Será que eu sou atormentado com o medo do inferno? Será que eu sou atormentado com a dúvida se posso ou não posso comungar, se a minha confissão valeu ou não valeu, se as minhas orações são ouvidas ou não por Deus? Um outro problema muito grande do escrupuloso é que ele acha que ele nunca agrada a Deus. Suas orações são sempre mal feitas, são sempre repetitivas ou sem intenção ou com muita distração e por isso elas não são agradáveis a Deus. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários, talvez seja você mesmo ou alguém que você conheça, quais são os sintomas, ou se você sente isso, se você se identifica com isso que eu falei. Você é uma pessoa escrupulosa? Já foi escrupulosa na sua vida? Tem alguma tendência ao escrúpulo? Como você pode diferenciar entre a pessoa escrupulosa e a pessoa que tem o oposto disso, que é a pessoa relaxada? Coloque aqui as suas observações, talvez as suas perguntas, e eu vou aprofundar esse tema com você durante os próximos dias. Quero responder as suas perguntas fazendo outros vídeos, tá bom? Então Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.